Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa noite. Existem 5 ministérios na Bíblia Sagrada. Existem 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o mestre e o evangelista. Cada um desses 5 ministérios tem uma função, tem uma responsabilidade dentro da obra de Deus. O apóstolo é aquele que domina todos os outros dons, é aquele que tem a responsabilidade de abrir igrejas e de dar cobertura para essas igrejas. O evangelista é aquele que o desejo dele, o coração dele é almas. Tudo que ele faz é em prol de ganhar almas para Jesus. O mestre é aquele que tem uma capacidade enorme de ensinar as pessoas dentro do princípio da palavra de Deus. E o profeta é aquele que tem a responsabilidade de ter uma visão ampliada de tudo aquilo que está acontecendo dentro da obra de Deus. E o profeta, ele consegue ver aquilo que as outras pessoas não veem. O profeta, ele consegue entender aquilo que os outros não entendem. E o profeta recebe de Deus algo que vai acontecer em tempos futuros. O profeta consegue ver isto. E à medida que o profeta vê isso, ele libera a palavra. E ninguém consegue fugir da palavra de um profeta. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: quando Elias, que era um homem de Deus, estava para partir, para subir ao céu em um carro de fogo, a Bíblia diz que a última missão que Deus deu para ele foi esta: olha, unge Azael sobre rei da Síria, unge Jeú rei sobre Israel, e unge Eliseu profeta em teu lugar. Aí Elias recebe a palavra de Deus e ele diz assim: olha, aqueles que escaparem da mão de Azael, Jeú matará. Aquele que escapar da mão de Jeú, Eliseu matará. Então nós podemos até fugir e escapar de reis, mas ninguém consegue escapar de uma palavra profética. A palavra de Deus nos diz que Davi, ele conseguiu fugir de Saul, ele conseguiu escapar de Saul, mas Davi não escapou do profeta Natã. Quando Davi pecou, a Bíblia diz que o profeta Natã recebeu uma mensagem de Deus e foi até ele e disse: olha, Davi, você pecou, você errou e você precisa se arrepender e voltar para Deus. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Eu estou aqui nessa noite não apenas como um pregador da palavra de Deus. Eu estou aqui nessa noite não como um evangelista, mas eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus para a vida do Júnior, para essa igreja. E tudo aquilo que eu falar aqui nessa noite será palavra profética liberada para essa igreja, liberada para todos aqueles que estão aqui nessa noite. E eu tenho falado nesses últimos dias que nós estamos em um ambiente profético. E quando nós estamos em um ambiente profético, as nossas palavras, elas se tornam uma sentença. Ou seja, tudo aquilo que você falar de bênção irá acontecer na vida da pessoa que você profetizar. Então comece a abençoar a pessoa que está aí do teu lado e diga assim: nessa noite Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Abre a sua boca e diga para ela, diga assim: olha, a partir de hoje
você receberá uma experiência nova com Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Fale conosco nessa noite através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha causar um impacto em nossos corações. Faça em nós, porque eu acredito que primeiro o Senhor vai fazer em nós e depois o Senhor vai fazer através de nós. Pois o Senhor não faz nada através de alguém sem antes o Senhor ter feito na vida desse alguém. Então, Senhor, nessa noite nós queremos receber a Tua palavra e que a Tua palavra nessa noite venha transformar o nosso interior. Porque, Senhor, à medida que o nosso interior for transformado nessa noite, nós vamos conseguir transformar as pessoas que estiverem em nossa volta. À medida que o nosso interior, Senhor, ser transformado, nós vamos conseguir, Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho, mudar a vida, Senhor, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, da nossa sociedade. Eu entendo, Senhor, que primeiro o Senhor vai nos mudar e depois o Senhor vai começar a mudar as pessoas através da nossa vida. Por isso, nessa noite, Senhor, como profeta de Deus, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que saiu dos seus lares para ouvir a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, quantos podem aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder? Glória a Deus. Meus amados, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. Nós vamos ler somente um versículo. De todo esse capítulo, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 8. Glória a Deus. João 14, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vamos repetir? E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olhe para a pessoa que está aí do teu lado e diga assim: ó, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queridos, a palavra de Deus nessa noite, liberada ao meu coração para esta igreja, está aqui no capítulo 14 do livro de João. O texto que nós lemos nessa noite nos fala a respeito de um discípulo de Jesus. Esse discípulo, seu nome é Filipe. O contexto em que eles estavam, todos os apóstolos estavam, era o seguinte: Jesus estava prestes a ser crucificado. E Jesus, logo após ser crucificado, ele sabia que ele não iria passar muito tempo aqui com os discípulos. Ou seja, a hora da despedida já estava chegando. Jesus sabia que não tinha mais tempo para estar com os discípulos. Então Jesus começa a se despedir dos apóstolos. E os apóstolos, nesse ambiente de despedida, eles começam a temer, eles começam a ficar ansiosos, pelo fato de que eles sabiam que Jesus já não estaria mais com eles. Jesus, como conhecendo cada um dos seus discípulos,
chega para eles no capítulo de número 14 do Evangelho de João. Jesus chega para eles e diz o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus começa a acalmar o coração dos discípulos, porque Jesus percebeu o medo, percebeu a desconfiança que os discípulos estavam, sabendo que eles tinham pouco tempo com Jesus. E quando nós abrimos a nossa Bíblia nesse capítulo, nós vemos no versículo de número 4, Jesus dizendo que Ele é o caminho, e que os discípulos sabiam para onde eles iam, para onde Ele ia. Só que quando nós chegamos no versículo de número 5, nós vemos Tomé, um dos discípulos de Jesus, falando o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde Tu vais, e como nós saberemos o caminho? Jesus olha para ele no versículo 6, e Jesus disse assim: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mais adiante, nós vemos Jesus continuando nesse diálogo com os discípulos, e Jesus fala no versículo 7, ele diz o seguinte: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, porque já tendes visto. Quando Filipe ouve esta voz, a voz de Jesus, falando sobre o Pai, Filipe se interessa por esse assunto, porque todo o ministério de Jesus, Jesus sempre apontava para o Pai. Em todo o ministério de Jesus, Ele sempre apontava para o Pai. Quando Ele curava alguém, Ele não dizia que Ele curava pelo seu próprio poder, mas Ele dizia que a autoridade Ele recebia do Pai. Quando Ele era surpreendido amando as pessoas, Ele dizia o seguinte: que Ele fazia tudo aquilo por causa do Pai. Ele dizia que Ele não veio para fazer a vontade dEle, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai. Quando os discípulos chegaram para Ele, pedindo que Ele os ensinasse a orar, Jesus disse assim: olha, quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então todas as referências de Jesus eram para o Pai, e Filipe estava curioso com esse Pai. E quando nós chegamos no versículo 8, que foi o versículo que nós lemos, Filipe, já sabendo que Jesus estava se despedindo deles, sabendo que eles não tinham mais muito tempo com Jesus, Filipe faz um pedido ousado para Jesus. Filipe diz o seguinte: Senhor, eu só te peço uma coisa, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, amados, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite
atribuir a palavra de Deus a esse seguinte tema: entendendo e recebendo a paternidade de Deus. Vamos repetir? Entendendo e recebendo a paternidade de Deus. Diga assim: Deus é meu Pai. E nessa noite eu vou entender a paternidade de Deus e eu vou receber Deus como meu Pai. Queridos, por que entender para receber? Porque nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. É impossível alguém desfrutar daquilo que não entende. Por isso muitas pessoas não desfrutam das bênçãos e dos milagres de Deus, pelo fato delas não entenderem que elas são filhas legítimas de Deus. E nessa noite o tema da mensagem de Deus para nós é exatamente este: entendendo e recebendo a paternidade de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como Pai, e tudo o que o diabo quer é exatamente isso: que você, que eu não vejamos Deus como nosso Pai. Se você fazer uma pergunta para qualquer pessoa, ou para a maioria das pessoas, quem é Deus para elas? Elas vão dizer assim: olha, Deus é meu Senhor. Geralmente elas vão dizer: Deus é meu Salvador. Geralmente elas vão dizer: Deus é meu tudo. A maioria das pessoas responde isso. Quando você pergunta quem é Deus para você, a maioria das pessoas responde o seguinte: Deus é meu tudo, ou Deus é tudo para mim. Mas poucas pessoas, quando você indaga ela de quem é Deus para ela, poucas pessoas respondem que Deus é o meu Pai. Sabe por que isso, queridos? Porque o inimigo sabe que quando nós entendermos a paternidade de Deus, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus já tem para nós. Por isso, ele faz de tudo para que as pessoas não entendam que Deus é o seu Pai. Felipe, ele teve aqui essa curiosidade. Ele disse: Senhor, eu não quero outra coisa. Eu não quero que o Senhor me dê um reino. Eu não quero que o Senhor me dê riquezas. Eu não quero que o Senhor me dê absolutamente nada. Eu só quero te fazer um pedido: me mostra o Pai, e isso para mim é o suficiente. Por que que a paternidade é algo tão importante, amados? Sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 127, no versículo de número 4, você vai entender por que que a paternidade de Deus é importante. Salmo 127, o versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Vamos repetir? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amados, a palavra-chave desse texto aqui que nós lemos é exatamente isto: paternidade é a palavra-chave. O salmista Davi, ele diz o seguinte: como flecha na mão de um valente, assim são os filhos. O valente, ele representa o Pai, Deus. A flecha representa os filhos. Assim como o valente, ele não erra o alvo com a sua flecha, assim o Pai, ele não vai errar o alvo
com os seus filhos. Então eu entendo o seguinte, que os órfãos, amados, eles não têm uma direção certa, mas os filhos de Deus, eles sabem exatamente para onde ir. Eu quero que você entenda nessa noite isso. Toda pessoa, toda criança criada sem pai, ela vai ter uma dificuldade muito grande de direção na vida, porque o pai é aquele que dá a direção para o filho. A paternidade é tão importante que somente o pai pode liberar 3 coisas importantes para um filho. Somente o pai pode liberar essas 3 coisas importantes para o filho. A primeira coisa importantíssima que um pai libera para o filho é a chamada proteção. A segunda coisa que somente um pai pode liberar para um filho é a chamada direção. E a terceira coisa que só um pai pode liberar para um filho é o chamado limite. Essas 3 coisas, direção, proteção e limites, somente o pai pode liberar para os filhos. Sabe, amados, por isso que o mundo está hoje do jeito que está. As pessoas, elas não têm direção na vida. As pessoas, elas não sabem o que elas querem ser na vida. As pessoas, elas não têm noção de limite. Elas pensam que elas podem fazer tudo. Sabe por quê? Porque elas são criadas sem pai. E como elas são criadas sem pai, elas perdem totalmente a noção de direção, proteção e limite. Por isso, as pessoas no mundo vivem hoje nessa situação de violência, nessa situação de descaso social, porque as pessoas, elas não se sentem protegidas. As pessoas, elas não têm noção de limites. As pessoas, elas não têm noção de direção na sua vida. Sabe o que nós vemos hoje? Filhos matando pais. Nós vemos guerra em todos os lugares, porque as pessoas, elas estão totalmente desorientadas, porque o inimigo conseguiu tirar o entendimento de que elas são filhas de Deus. E quando nós entendemos que somos filhos de Deus, as coisas, elas vão começar a mudar na nossa vida, porque a paternidade de Deus em nós, ela vai atrair somente coisas boas para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos diz que uma das coisas boas que a paternidade atrai para nós é a chamada obediência. A verdadeira paternidade, amados, ela vai gerar obediência. Um filho criado da forma corretamente, recebendo o cuidado, recebendo a direção, mas não esquecendo de dar limites para ele, dificilmente esse filho vai dar problema para os seus pais. Dificilmente esse filho vai dar problema para a sociedade, porque ele sabe o que é paternidade. Sabe qual é o grito da orfandade? Orfandade, todos nós sabemos, é aqueles que são criados sem pais. Sabe qual é o grito da orfandade? O grito da orfandade é esse: ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. O grito da orfandade é esse: eu faço o que eu quero e ninguém tem motivo nenhum de se meter na minha vida. O grito da orfandade é esse: a vida é minha e eu faço da minha vida o que eu quero. Por isso que as pessoas estão hoje no mundo desse jeito, porque elas se esqueceram que Deus é o pai delas.
E elas, por se esquecerem que Deus é o seu pai e não andarem debaixo dessa paternidade que vai gerar obediência, elas vivem uma vida desobedientes. E a desobediência, a palavra de Deus nos diz que a consequência da desobediência é a maldição. A Bíblia diz que se nós formos obedientes a Deus, nós vamos atrair as bênçãos dele para a nossa vida. Mas se nós formos desobedientes a Deus, nós vamos atrair apenas maldição. Então, amados, entendendo que Deus é nosso Pai, nós vamos começar a desfrutar dos benefícios da obediência. A obediência vai gerar em nosso coração um agrado ao coração do nosso Pai. Abra sua Bíblia em Gênesis. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis capítulo 28 diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo de número, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Estou falando que a paternidade vai gerar obediência em nossos corações. E andando debaixo de obediência, nós só vamos atrair coisas boas para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Isaac era pai de Jacó. E a Bíblia diz: Isaac chamou a Jacó e a abençoou, e ordenou-lhe e lhe disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó. Isaac era pai de Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. O versículo 7 diz: e Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e foi a Padã Arã. Vamos repetir o versículo 7. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e foi a Padã Arã. Amém? Então Jacó era filho de Isaac. Isaac chama o seu filho Jacó e dá uma ordem para ele, e disse para ele o seguinte: olha, Jacó, meu filho, você não vai tomar mulher dentre as filhas de Canaã, mas você vai fazer o seguinte: você vai na casa de Betuel, e você vai tomar de lá uma de suas filhas, e essa será a sua esposa, meu filho, e você será uma bênção. A terra em que você pisar será abençoada, e será tua e de toda a tua descendência. Foi esta a ordem de Isaac para Jacó. E no versículo 7 nós vemos a palavra de Deus dizendo o quê? E Jacó obedeceu.
Jacó, ele não desobedeceu seu pai, mas pelo contrário, a Bíblia diz que Jacó obedeceu. E lá na frente, nos versículos posteriores, nós vamos ver o seguinte: que quando Jacó estava indo em direção ao lugar exato que o seu pai lhe ordenara, a Bíblia diz que Jacó, ele chegou em um lugar e ele estava cansado, e ele começou ali, pegou uma pedra daquele lugar e fez daquela pedra o seu travesseiro, e ele começou a dormir. E quando Jacó dormiu, ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu uma escada, e aquela escada era posta da terra e chegava até o céu. E Jacó observou que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ali o Senhor falou com Jacó, e o Senhor fez uma promessa para Jacó, e abençoou Jacó naquele dia. E sabe, mais na frente nós vamos ver que Jacó chegou aonde o seu pai lhe ordenara, e ele casou com uma das filhas de Betuel, exatamente como seu pai lhe ordenara. E Jacó foi abençoado, grandemente abençoado. Por quê? Porque ele decidiu andar debaixo de paternidade, porque ele decidiu andar debaixo de obediência. Amados, quando nós andamos debaixo desta obediência, nós vamos conseguir chegar no destino que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 9, que Quis era um homem de Israel, e ele tinha um filho chamado Esaú. As jumentas desse homem chamado Quis se perderam, e a Bíblia diz que Quis chama o seu filho Esaú e ordena que ele vá atrás das jumentas que haviam se perdido. E a Bíblia diz que Esaú obedeceu o seu pai e foi atrás das jumentas que haviam se perdido, exatamente como seu pai lhe ordenara. E quando ele estava à procura das jumentas, ele encontra um homem chamado Samuel, e Samuel unge Esaú, Saul, melhor dizendo, unge Saul rei sobre Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós andamos debaixo de paternidade, debaixo dessa obediência, nós vamos nos encontrar com pessoas que vão mudar o nosso destino. Sabe, Saul, ele saiu apenas para procurar as jumentas do seu pai que havia se perdido, e quando ele volta de lá, irmã, ele já volta ungido, consagrado rei de Israel. Agora imagine se aquele homem não tivesse obedecido a ordem do seu pai, se ele não tivesse ido atrás das jumentas que haviam se perdido, você pode ter certeza que ele não teria sido consagrado rei sobre Israel. Mas quando nós entendemos, amados, essa paternidade, nós vamos chegar nos lugares certos e nós vamos ser grandemente abençoados por Deus. E eu quero dizer nessa noite que é exatamente isto que Deus está falando conosco. Nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso Pai, e como nosso Pai, Ele vai pedir que nós façamos algumas coisas para Ele, e como bons filhos nós deveremos obedecer, sabendo que obedecendo a Deus nós vamos ser grandemente abençoados por Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Nós vamos louvar aquele mesmo hino, Amâncio, em nome de Jesus. Enquanto isso, você fecha seus olhos. Aleluia. Quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Precisamos entender que Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está falando conosco nessa noite. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Eu quero ouvir o som da tua voz. Quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz do meu amado, falando ao meu coração. Eu quero ouvir o som da tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz do meu amado, falando ao meu coração. Comigo. Feche seus olhos nessa noite. Pai, fala ao meu Aleluia. coração. Deus é o nosso Pai. Peça para Ele falar com você nessa noite. Fala comigo. Talvez você tenha dificuldade de ver Deus como seu Pai, Pai, mas eu quero dizer para você nessa noite que Ele é o seu Pai. Ele te chama de filho nessa noite. Ele te chama de filha nessa noite. Chame Ele de Pai. Peça para Ele falar com você nessa noite. Peça para Ele falar ao seu coração. Aleluia. Peça para Ele falar ao seu coração nessa noite. Talvez você tenha dificuldade de ver Deus como Pai, porque você não teve um bom Pai. Talvez você tenha dificuldade de ver Deus como Pai, porque o seu pai biológico não protegeu você, porque o seu pai biológico não cuidou de você, porque o seu pai, ele não amava você, porque o seu pai, ele não fazia coisas boas para você. Então isso criou um trauma em você, e você pensa que todo pai é igual. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe um pai perfeito, que existe um pai que não erra, que existe um pai que ama você, que existe um pai que criou você. Aleluia, esse pai é Deus. Aleluia. Chame Ele de Pai nessa noite. Peça para Ele tocar o seu coração. Peça para Ele abraçar você nessa noite. Aleluia. Pai, fala ao meu coração. A partir de hoje comece a chamar Deus de Pai. A partir de hoje comece a olhar Deus como seu Pai. Não olhe Deus apenas como Deus. Não olhe Deus apenas como um ser que está distante de você. Não olhe Deus apenas como uma força espiritual. Olhe Deus como seu Pai, porque é isso que Ele é para você. Aleluia.
E como seu Pai, Ele dá direção para você nessa noite. Como seu Pai, Ele fala ao seu coração nessa noite. Oh, como seu Pai, oh, Ele abraça você nessa noite. Santo Deus, Santo Deus, levante sua mão para o céu em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Oh Deus, eu quero te apresentar a vida do teu povo, Senhor. Cada pessoa que saiu dos seus lares está aqui nessa noite, que ouviu a tua palavra, que entendeu, Senhor, a tua paternidade, que entendeu que o Senhor é o nosso Pai. Senhor, nessa noite, agora eu peço que cada uma dessas pessoas comecem a receber o Senhor como seu Pai, como Pai de cada uma delas. Senhor, em nome de Jesus, que possa haver, Senhor, nesse lugar um legado de paternidade. Em nome do Senhor, eu quero orar e apresentar a vida do Júnior, Senhor, que está, Senhor, aqui, Senhor, nessa cidade, para abençoar a tua obra, que está aqui, Senhor, nessa cidade, para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Jesus. Eu quero, Senhor, liberar, Senhor Deus, esse legado de paternidade, Senhor, para a vida do Júnior, para a vida da Angélica. Que eles não sejam apenas pastores de suas ovelhas, Pai, mas que eles sejam pais espirituais de cada pessoa que vier para esta igreja. Que eles sejam pais, porque o pastor, ele apenas cura as feridas das ovelhas. As pessoas, elas vão chegar aqui, Senhor, e elas vão procurar Júnior, elas vão procurar Angélica, e elas vão começar a desabafar, elas vão começar a chorar, contando os seus traumas, as suas dores, os seus sofrimentos. E Júnior e Angélica, como pastores, vão cuidar deles, vão aconselhar eles, vão sarar a ferida dessas pessoas. Mas, Senhor, eles como Pai, eles vão fazer muito mais. Eles como Pai, eles vão cuidar dessas pessoas e vão dar uma direção para a vida dessas pessoas, porque muitas delas vão chegar aqui sem nenhuma direção. Algumas vão chegar com o casamento totalmente destruído, algumas vão chegar, Senhor, com o relacionamento com os filhos, Deus, destruído. Algumas vão chegar, Senhor Deus, precisando de uma orientação espiritual, e eles, como pais espirituais, vão dar uma direção para a vida dessas pessoas. Que Júnior e Angélica, Senhor, possam olhar para cada pessoa desta igreja como seus filhos. Que eles possam olhar para cada pessoa desta igreja como seus filhos, do mais novo ao mais velho. Que sejam filhos deles, Pai, que sejam filhos deles. E em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre esta igreja, Senhor. Um legado de paternidade, um legado de paternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.